convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias lá no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6, nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 ao 10 e depois Juízes, capítulo 6, de 33 a 40. Juízes, capítulo 6, versículo de 1 a 10. Vamos estar fazendo a leitura alternadamente. Amém? A palavra do nosso Deus nos diz assim: fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Porque cada vez que Israel semeava os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Todos os filhos de Israel clamando ao Senhor por causa dos midianitas. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. De 33 em diante agora. E todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a parte, e os midianitas se juntaram a ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros de Aser e a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se orarmos em Israel, como um exército. Eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao longo dia o produtor arrancado e apertado de lã, o orvalho Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. Deus assim fez aquela noite, pois só a lã estava seca, sobre a terra ao redor havia orvalho. Amém. Que Deus possa abençoar as nossas vidas através da tua palavra. Meus irmãos, o tema que nós vamos tratar nesta noite é desafiando os gigantes. Em toda a palavra de Deus e na Bíblia, nós vemos homens consagrados, homens abençoados, que enfrentaram desafios na sua vida. Desafios por causa
da sua vida, desafio por causa da sua fé, desafio por causa dos seus inimigos. E aqui nesse texto, o maior desafio que nós aprendemos com esse texto é que nós precisamos aprender a enfrentar os gigantes que nós encontramos nas nossas vidas. São muitos os gigantes que nós enfrentamos na nossa vida, são muitos os gigantes que estão à nossa frente, e a palavra de Deus nesse texto nos ensina que sem Deus é impossível enfrentar os gigantes. Sem Deus é impossível alcançar a vitória diante dos desafios, né? Uma coisa que esse texto ensina para nós, a primeira coisa é a reação negativa. Esse texto ensina para nós que o povo ele estava vivendo em pecado, que o povo estava distante da presença de Deus, e Deus então colocou desafios diante do povo. Deus sempre vai colocar desafios diante do seu povo, diante dos seus servos e diante de nós, quando nós estivermos distante da presença de Deus. Nós precisamos de estar diante do nosso Deus, para que Deus possa nos dar força, para que Deus possa renovar o nosso espírito, para que Deus possa nos dar para nós condição física e espiritual, para que nós possamos enfrentar os gigantes desafios que estão à nossa frente. Desafios, eles aparecem na nossa vida constantemente. Todos os dias nós precisamos de enfrentar gigantes, todos os dias nós precisamos de enfrentar problemas, dificuldades, de enfrentar desafios na nossa vida. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que por causa do pecado, Deus havia desamparado o seu povo. Deus havia desamparado o povo de Israel por causa da distância deles do seu Deus. Então Deus desamparou o seu povo. Nós podemos ver aqui em Juízes capítulo 6 versículo 2, eu vou ler para os irmãos. Vou fazer diferente, eu vou pedir para o nosso irmão Alcides ler para mim. Juízes capítulo 6 versículo 2, fazendo um favor. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Meus irmãos, obrigado, meu irmão. O povo estava diante do medo. Quando nós estamos distante de Deus, quando nós estamos longe da presença de Deus, o medo, o terror toma conta da nossa vida. O povo estava distante e havia medo no coração do povo de Israel. Imagine vocês um povo que tem um Deus tão poderoso, tão grandioso, um Deus que faz milagres, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que dá vitória diante de gigantes e desafios grandes. O que acontece? Esse povo então começa a morar em buracos. Esse povo começa a cavar buracos nas paredes, buracos na rocha, para poder viver por causa do medo que havia tomado conta dos seus corações. Tudo isso por causa da distância do povo de Deus, do seu Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos de estar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho do gigante que nós temos que enfrentar. O que importa é que o nosso Deus, Ele é o Deus da vitória. Ele é o Deus que dá para nós capacidade e dá para nós a alegria de alcançar a vitória diante de todos os desafios que nós enfrentamos na nossa vida. Outra coisa, os povos pecadores, os povos idólatras daquela época, eles estavam oprimindo o povo de Deus, eles estavam aterrorizando o povo de Deus, e nós não podemos, meus irmãos, deixar que as circunstâncias e as coisas que acontecem neste mundo venham aterrorizar os nossos corações, porque o nosso Deus, Ele é muito maior do que todos os desafios que nós enfrentamos na nossa vida. Então, o povo de Deus estava oprimido, estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Tudo isso por causa da distância
do coração do povo de Deus, do seu Deus tão grandioso, tão poderoso, que é o Deus grande eu sou, que é o Senhor das nossas vidas. Mas Deus, como Ele é rico na sua misericórdia, como Deus é rico no seu amor, como Deus, Ele é tardio para se irar, Deus, Ele vai ao encontro do seu povo, e Deus, Ele vai socorrer o seu povo. Deus, Ele busca socorrer o seu povo. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para os desafios que nós enfrentamos, quando nós conseguimos enxergar as vitórias que Deus nos deu no passar dos anos, diante de tantos desafios que nós enfrentamos, eu poderia dar exemplo de muitos irmãos aqui da igreja, dar o meu exemplo, né? Na minha família em casa, eu peguei o Covid, a minha filhinha Marina também pegou o Covid também, e nós nos alegramos no Senhor, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu vitória diante, né, desse dias perigosos que nós vivemos. Deus consolou o meu coração, Deus me deu vitória diante do desafio desse vírus, Deus consolou o coração da minha filha. Eu não vou esquecer nunca, a Marina, quando o médico falou para ela que ela estava com Covid, ela começou a chorar e ficou assim aterrorizada, com medo, e perguntava para minha esposa: mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer, pai, eu vou morrer, pai. Então isso trouxe uma tristeza tão grande no meu coração, trouxe uma tristeza tão grande no coração da minha esposa, porque a minha filha estava se sentindo ameaçada, e eu me senti ameaçado. E a coisa mais aterrorizante que existe no coração de um pai e de uma mãe é você não poder fazer nada. Meus irmãos, eu não podia fazer nada, eu só podia orar ao meu Deus, confiar no meu Deus e entregar nas mãos do meu Deus a vida da minha filha e também a minha vida. Esse é o Deus em quem nós podemos confiar. Esse é o Deus que desafia gigantes. Esse é o Deus que nos dá vitória diante dos desafios que nós vamos enfrentar ainda na nossa vida. Muitos desafios virão, mas o nosso Deus, Ele irá nos sustentar com as suas mãos poderosas, grande e poderosa, né? Então, embora muitas vezes existe reação negativa em relação a enfrentar os desafios, nós precisamos de entender que eles poderão vir, mas o nosso Deus é muito maior. O nosso Deus, Ele desafia gigantes. O nosso Deus faz o impossível acontecer na vida do seu povo. Então Deus socorre o seu povo. Deus, Ele vai até o seu povo. Deus, Ele se coloca à disposição do seu povo. Quando há arrependimento no coração do servo de Deus, Deus entra em ação. Meus irmãos, Deus sempre vai entrar em ação quando há arrependimento no coração do homem pecador, do servo de Deus. Uma coisa importante que esse texto de Juízes ensina para nós é que, né, Deus, Ele faz escolhas, e Deus, Ele escolheu, né, salvar Israel, Ele escolheu lutar por Israel, Ele escolheu, né, estender sua mão para Israel, e nós somos o Israel de Deus. Deus, Ele vai estender a sua mão para nós, meus irmãos. Deus irá nos buscar, Deus irá nos resgatar diante dos gigantes que nós vamos enfrentar na nossa vida. Não importa quais sejam esses gigantes, Deus sempre está pronto a poder se colocar diante de nós, diante dos desafios que nós temos que enfrentar. Uma coisa maravilhosa que esse texto nos ensina é que esse Deus, Ele coloca paz no nosso coração. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele coloca paz no nosso coração. Diante dos desafios, diante dos gigantes que nós temos que enfrentar, diante às vezes do desespero, Deus, Ele irá confortar os nossos corações. Esse Deus, Ele, né, agiu, Ele colocou paz no coração do povo que estava amedrontado, que estava se sentindo oprimido. Deus, Ele resgatou o seu povo. Deus, Ele foi, né, ao encontro do seu povo.
Uma coisa importante é que Deus, quando Ele vê que nós estamos oprimidos, quando nós estamos tristes, quando nós estamos fracos, Deus, Ele chama cada um de nós para poder estar diante da sua presença. O seu Espírito Santo incomoda os nossos corações e age nos nossos corações de tal maneira que vem a nos guiar e nos mostrar o caminho certo. E qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Então Deus, Ele se revela, Deus, Ele se coloca à nossa disposição, Ele se coloca diante de nós para poder consolar o nosso coração, para poder trazer paz aos nossos corações. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que faz parte de nossas vidas eternamente, meus irmãos. Não é só hoje, não vai ser só amanhã, mas para toda a eternidade. Esse Deus irá mover, esse Deus irá trabalhar, esse Deus Ele irá investir no seu reino, no seu povo, que somos nós. Outra coisa importante que nós precisamos de buscar diante de Deus é a companhia de Deus. Nós precisamos da companhia de Deus diante de nós. E como que eu posso ter a certeza no meu coração que Deus está me acompanhando? Quando eu sinto a presença de Deus, quando eu oro para o meu Deus, quando eu quero estar diante da presença do meu Deus. Então a companhia de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas é que traz paz ao nosso coração, é que sustenta as nossas vidas. E o que acontece quando nós sentimos essa paz, quando nós sentimos a companhia de Deus nas nossas mentes, nos nossos corações espiritualmente? O medo é lançado fora. O medo é derrotado, meus irmãos. O medo, ele é jogado fora, ele é lançado fora, e não há mais medo no nosso coração, mas na verdade há paz no nosso coração, há gozo no nosso coração, porque nós temos certeza de que o nosso Deus, Ele está a favor de nós, Ele lutará a favor de nós, Ele nos dará para nós vitória, nos dará para nós consolo diante dos desafios que nós tivemos que enfrentar. Então, meus irmãos, todo medo é lançado fora. Não há mais medo no nosso coração. Não há mais opressão dentro de nós. Nós não vamos nos sentir mais oprimidos, porque Deus tirou de nós esse medo. Deus lançou fora esse medo que vai tomando conta da nossa mente psicologicamente, da nossa vida profissional, da nossa vida familiar. Então Deus, Ele lança fora todo o nosso medo. Uma coisa maravilhosa que Deus ensina para nós nesse texto é que nós precisamos destruir falsos altares. Muitas vezes nós pensamos que temos Deus, e Deus está conosco, e Deus faz companhia conosco. Quando eu penso nesse texto aqui, quando eu penso um pouco sobre a destruição dos falsos altares, eu fico pensando dos irmãos que caminhavam na estrada de Emaús. Eles estavam ali todos tristes, desanimados, porque se sentiam derrotados diante dos desafios que eles teriam que enfrentar, com medo por causa do Deus deles que havia sido crucificado. E o que acontece? Deus estava com eles, Jesus estava caminhando com eles na estrada de Emaús, e eles, por causa do medo, meus irmãos, eles não conseguiam enxergar Jesus. O medo tira de nós o alvo que é Jesus Cristo. Por isso que o medo tem que ser lançado fora, tem que ser tirado do nosso coração por Deus, porque senão nós vamos errar o caminho, nós vamos errar a direção, porque o medo vai tirar de nós o alvo certo. Então é preciso destruir falsos altares. Existem pessoas que dizem que são muito crentes, que
crê em Deus, que Deus é tudo na vida deles, mas às vezes esse altar que ele está construindo, né, é só um disfarce. Às vezes é só uma casca externa, no interior está vazio, não tem nada no interior, porque na verdade o altar dessa pessoa é construído, mas a fé é fraca, não existe, né, base, alicerce, na verdade, né? Por isso que nós precisamos de construir altares fixos na rocha que é Jesus Cristo, que é o Deus que nos dá a vitória diante dos gigantes que nós enfrentamos nas nossas vidas. Uma coisa que esse texto ensina para nós, que é maravilhoso, é que pequenas lutas nos preparam. As pequenas lutas nos preparam para lutas maiores ainda, para enfrentarmos gigantes, meus irmãos. São os pequenos desafios que nós enfrentamos na nossa vida, que vai acontecendo durante a nossa caminhada na nossa vida, é que nos preparam, nos fortalece para poder pegar e depois destruir gigantes, porque senão eu não vou conseguir, vitória diante dos desafios gigantes que nós vamos enfrentar na nossa vida. Grandes lutas chamam a atenção dos nossos adversários. Meus irmãos, todas as vezes que você enfrentar uma grande luta na sua vida, uma grande tribulação, uma grande adversidade na sua vida, as pessoas vão ser incomodadas, as pessoas vão se sentir incomodadas, porque elas verão Deus na sua vida, elas verão a ação de Deus na sua vida, e muitas vezes a pessoa vai perguntar assim: mas como que você consegue, diante desse problema, diante dessa adversidade, diante dessa enfermidade, diante desse desafio, você pegar e estar com o seu semblante tão feliz, tão bonito? Está assim por causa do Deus que nós temos. É o Deus que nós temos que faz com que nós venhamos a brilhar, mesmo nos momentos que nós estamos vivendo em densas trevas. Cristo brilha e nós brilhamos, e as trevas se dissipam por causa do nosso Deus. Uma coisa que Deus nos ensina é uma ação vencedora. Uma ação vencedora começa na fé no Espírito Santo de Deus. Então, você quer ser vencedor? Você quer ser vencedora, minha irmã? Então, precisa começar na fé no nosso Deus, através do Espírito Santo. É Ele que vai dar a vitória, é Ele que vai dar para nós a alegria de poder ultrapassar todas as barreiras que estiverem à nossa frente. Nós vamos ultrapassar, nós não vamos passar, nós vamos ultrapassar, nós vamos pegar e furar a barreira. É diferente. Passar é só passar, mas o que eu estou falando, meus irmãos, é que Deus vai dar para você força, e você vai conseguir pegar e derrubar a parede que está na sua frente, ou você vai conseguir furar a parede que está na sua frente e atravessar e chegar do outro lado. É isso que Deus ensina para nós, através da tua palavra. E esse texto nos ensina para nós sobre a fé que era duvidosa de Gideão. A fé de Gideão era duvidosa. Por quê? Porque Deus havia dado vitória para ele, e muitos seguidores se colocaram diante de Gideão e seguiu ele. Ele estava agora com um grande exército, porque Deus deu isso para ele, Deus entregou nas mãos de Gideão, e mesmo assim, Gideão, ele começa a pegar e fazer o quê? Ele começa a desafiar Deus. E uma coisa interessante que Deus ensina para nós na tua palavra, é que nós podemos provar o nosso Deus. Você sabia disso? Que você pode provar o seu Deus? Lá em Malaquias fala isso. Me prova. Me prova que eu prometo para você. Me prova que eu prometo para você.
que você vai ser abençoado. É assim que Deus faz. Pode me provar. E eu juro para você que você vai ser abençoado, que eu vou derramar bênçãos na sua vida. Então, meus irmãos, a fé de Gideão era duvidosa, né? Mas uma coisa que Deus nos ensina é que todo o poder está nas tuas mãos, né? Mostra que o poder pertence a Deus, né? No versículo 9 fala sobre isso. O poder pertence a Deus. Deus tem todo o poder para poder pegar e fazer todas as coisas. Deus tem todo o poder para poder transformar todas as coisas. Deus tem todo o poder para poder mudar todas as coisas. Eu não consigo mudar nada, mas Deus, Ele pode, tem poder para poder mudar todas as coisas. É isso que Deus ensina para nós, né? Deus sendo colocado à prova, né? Então, em Juízes capítulo 33, Deus é colocado à prova por Gideão. E Deus, Ele fica feliz por ser provado. Porque Deus, Ele é provado e Ele demonstra o seu poder. Ele age com poder para mostrar para Gideão que Ele é Deus grandioso, poderoso. Gideão pega e fala para ele uma vez. Depois Gideão, a sua fé ainda estava fraca, ele pega e fala de novo: Deus, olha, se o Senhor vai me dar vitória, se o Senhor vai estar comigo, se o Senhor vai pegar e caminhar comigo, se o Senhor vai me dar vitória diante dos inimigos de Israel, Senhor, prova para mim. Eu vou colocar o algodão, Senhor. E o Senhor prova para mim que vai estar tudo seco ao redor do algodão. Não vai cair nenhum orvalho fora do algodão. Vai cair só no algodão, no centro do algodão, ó Deus. Mostra para mim o seu poder. Tira de mim essa fé fraca, essa fé que não vem do Senhor. E Deus então prova para Gideão o poder que ele tem. Deus prova para a igreja dele o poder que ele tem. Deus, Ele sempre prova para nós, meus irmãos, para cada um de nós, o poder dele, a glória dele, a majestade dele. E Gideão, ele ainda não feliz, ele ainda não contente, pega e pede mais uma vez para que Deus provasse para ele: não, Senhor, mas eu quero saber se o Senhor vai estar comigo. Senhor, eu quero saber se o Senhor vai pegar, estar do meu lado, se o Senhor vai estar à frente da batalha, se o Senhor vai estar à frente dos desafios que eu vou enfrentar. E Deus vai lá mais uma vez e demonstra mais uma vez o seu poder e a sua glória para Gideão. Já pensou que coisa maravilhosa? Meus irmãos, Gideão, ele desafiou um gigante. Deus é gigante. Deus é glorioso demais, é grande demais para que nós, para a nossa mente pequena que nós temos, desafiá-lo, porque certamente nós vamos ser derrotados por Deus. Deus, Ele nos dá a vitória diante dos desafios, mas quando Ele está no controle, quando Deus está à frente, quando nós entregamos para Deus, quando nós colocamos diante de Deus os nossos desafios. Todas as vezes que nós, como servos de Deus, formos querer enfrentar os gigantes que aparecem na nossa vida, nós vamos ser derrotados. Mas todas as vezes que nós colocarmos, o gigante que aparecer na nossa vida, que bater na nossa porta, que estiver diante da nossa família, diante de Deus, Deus nos dará a vitória, porque a batalha é dele, a luta vai ser dele, e a vitória vai ser dele também. Então, meus irmãos, eu queria dizer aos irmãos que toda honra, toda glória possa ser dada ao nosso Deus, que nós nunca venhamos a nos esquecer do tamanho do Deus que nós temos, e que nós venhamos a ter essa fé e convicção no coração de que não existe gigantes maiores do que o nosso Deus.
Ele é grande, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder. Mas, muitos gigantes que nós temos enfrentado na nossa vida são que nem Golias. Uma criança pode derrotar ele. Imagine o nosso Deus. Se uma criança pôde derrotar um gigante usado por Deus, imagine quando o nosso Deus está à frente da batalha, o que esse Deus pode fazer. Amém? Que Deus possa derramar ricas bênçãos na vida da amada igreja. Que nós possamos ter aprendido esta noite que não existe desafio maior do que o nosso Deus. Que o nosso Deus, Ele desafia gigantes. Amém? Que Deus derrame ricas bênçãos na vida dos irmãos. Eu gostaria de agradecer a nossa irmã Marli, que está aqui conosco. Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Que Deus derrame ricas bênçãos na vida da irmã e que possa acrescentar bênçãos sem medida na vida da irmã e da família. Amém? Meus irmãos, vamos ficar de pé para nós estarmos orando? Ó Deus Todo-Poderoso, como é bom, Senhor, colocar no Senhor, ó Pai, a nossa fé e a nossa confiança. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor é Deus que destrói gigantes. Como é bom saber, ó Deus, que não existe desafio maior do que o nosso Deus. Que os nossos corações possam sair daqui alegres, vitoriosos pelo poder do Santo Espírito do Senhor. Que nós possamos ter uma semana cheia da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, e que nós não venhamos, ó Deus, a fraquejar diante dos desafios que nós encontrarmos na nossa vida. Que a cada dia a nossa fé possa ser aumentada pelo Senhor, e que a cada dia nós possamos, ó Deus, praticar essa fé. Que nós possamos a cada dia querer estar íntimo do Senhor, viver diante da presença do Senhor para a honra, glória e louvor do Seu nome. Guarda, Pai, a Tua igreja, leva a Tua igreja guardada pelos Teus anjos, fortalece as suas vidas, dê uma semana de vitória, de bênçãos, e que a Sua graça e o Seu amor esteja sobre as suas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.